Eu vou falar sobre redes Bayesianas, e depois sobre o teorema de Bayes e sobre o Naive Bayes. E vou, para mostrar, né, como funciona, eu vou usar esse software aqui que vocês podem baixar desse site. Ele é antigo, mas é bem bacana para você fazer experimentos com redes Bayesianas simples e entender como funciona. Então você pode ir lá no é o Fábio, né, que é o autor. Você pode ir no Downloads. Aqui eu rodei em Linux, né? Você entra só, você tem alguns exemplos que vem junto, mas roda em Windows também. Aí é o comandinho para executar. Ele vai abrir duas janelas, né? Você ajusta as janelas para ficarem uma do lado da outra para facilitar. Tem um console, aí tem a opção de abrir, né? Você vai abrir, eu vou abrir esse Asia, tá? .bif, e ele vai me abrir uma rede Bayesiana ou Bayesiana. Então, essa aqui é uma ilustração gráfica de uma rede Bayesiana. E você vê que tem esses nozinhos em verde que representam variáveis, né? E essas setas são relações entre variáveis. Tá? Cada variável dessa pode assumir vários valores. Então você tem a variável aí, câncer, por exemplo, que pode ser sim ou não, smoking, se o cara é fumante ou não. Então está relacionado com dispneia, raio-x, tuberculose, visitou a Ásia. Então numa rede bayesiana você pode representar conhecimento, conhecimento que tem alguma incerteza associada, né? Então você tem probabilidades associadas a esse conhecimento. E isso é uma das forças da rede bayesiana, e você consegue ver isso de maneira gráfica, né? Você consegue simplificar um pouco essa representação e consegue responder perguntas usando a rede bayesiana. Eu vou mostrar agora aqui algumas opções que tem nesse software. Ali embaixo tem uma opção para você editar a função que relaciona as variáveis. Eu vou mostrar essa aqui, acho que vai ficar mais fácil. Vamos clicar aqui nessa variável câncer. Então você clica lá embaixo na Edit Function, clica em câncer, ele vai abrir essa janelinha, onde você vai colocar aí uma tabela que mostra a relação, né, de câncer com fumo, com fumar ou não. Essa barrinha que aparece aí, câncer barra smoking, né, essa barra ela indica que existe uma probabilidade condicional. Quer dizer, a probabilidade de ter câncer, né, condicionada ao cara fumar ou não. É isso que está falando aqui nessa tabela. E aí você pode olhar aqui onde tem 0,1, né, 10%. Você está indicando aí que a probabilidade de ter câncer, o present ali, né, sabendo que o cara é um smoker, é um fumante, é de 10%. Aí você tem quatro opções aí, né, que são os quatro casos possíveis. No caso, ser fumante, o non-smoker, que seria o não fumante, e o cara ter câncer ou não, presente ou ausente. Então cada variável tem dois valores. Então você tem quatro possíveis relações aí. E você coloca esses números indicando as probabilidades. Então, e aí você pode ver aqui, ó, em outra variável. Peguei aqui bronquite. Então você tem que bronquite é uma variável, né, que pode ser presente ou ausente, né, ter ou não bronquite, ou present, absent. E a mesma coisa, você tem a relação de bronquite com o fumante, né, com o fumo, ou se o cara fuma ou não, o smoking. Aí você tem a tabelinha, você pode olhar que tem um 0,6. Esse 0,6 ali, né, tá na coluna smoker, quer dizer fumante, e na linha present, quer dizer tem bronquite. Então você está dizendo aí que a probabilidade de o cara ter bronquite, sabendo que ele é fumante, é de 60%. E dele não ter é 40%. Isso tem que somar 1, né? Agora, se o cara não é fumante, a probabilidade do cara ter bronquite é de 30%. É o 0,3 ali. Então, dá para você brincar com essas coisas. Aqui tem a variável fumante em si, que ela não está ligada com outras. Então, seria aqui qual a probabilidade do cara ser fumante sem você ter a informação de outras coisas. Você pode ter uma ligação, por exemplo, com um país, né, com outros. Você pode ir criando variáveis aí para representar esse conhecimento a respeito dessas doenças aí, do fumo e depois tem a parte dos exames. Aqui está 0,5, 0,5, então você está assumindo aí que é 50% a chance do cara fumar ou não. Claro, se fosse no Brasil não seria isso. Então você poderia até ter uma variável com vários valores, né? Tipo uma variável país, onde você teria lá Brasil, Estados Unidos, Japão, África. Aí você poderia ter uma tabelona maior, que seria uma tabela de duas colunas. Na verdade, a quantidade de países seria as colunas, né? E se o cara fuma ou não, seriam as duas linhas. Então você pode fazer esses experimentos. Essa aqui é uma variável que quer dizer
TB or CA, tuberculose ou câncer. Qual a probabilidade do cara ter tuberculose ou ter câncer? Então ele criou uma variável com um OR dentro, com um OU. Né? Tem duas setas chegando nessa variável, né? Ao invés de uma só, como as duas que eu mostrei. Aí muda um pouquinho a tabela aqui, porque agora você tem que fazer essa relação entre as duas variáveis que estão chegando, né? O cara tem tuberculose e tem a variável câncer, que estão chegando em TB or CA. Então muda um pouco a tabelinha aqui, você passa a ter essa caixa aqui para você escolher, no caso do câncer, qual o valor. E aí você tem a tuberculose, se está presente ou não. E aí esse true ou false aqui está relacionado com o cara, se é verdade ou não que ele tem tuberculose ou câncer. Repare que o valor é 100%, né? Porque se o cara, se tem câncer está presente, tuberculose está presente, é 100% de chance o cara tem tuberculose ou câncer. Então você pode brincar com esses valores aqui. Aí você muda ali, onde está presente ali, você pode trocar aqui, ó, por ausente, eu acabei de trocar ali. Então você clica aquele botãozinho ali para ver todos os possíveis valores de câncer, que seriam ausente e presente. E para cada possível valor desse, você tem que ter a tabelinha agora, se a tuberculose está presente ou ausente, e o valor da variável final ali, seria a variável TB or CA. Aí você tem a variável raio-x, X-ray aqui, que é a probabilidade do cara de aparecer alguma coisa anormal ou normal. Né? Você fez um exame de raio-x, se é normal ou não, e sabendo que o cara tem tuberculose ou câncer. Esse ponto 98 está dizendo a chance de aparecer uma coisa anormal no raio-x é bem grande, é 98%. Então repara que a gente está colocando conhecimento, né, que depende de probabilidades nessa rede. E aí você pode agora, né, então você tem todos esses valores, já vem nesse exemplo, né, você pode criar uma do zero. Você pode agora fazer perguntas no query ali em cima, você clica ali em cima e depois clica em alguma variável dessa, né, raio-x, por exemplo. E aí ele vai mostrar aqui do lado direito, nessa janelinha do console, é que eu organizei, tá no lado direito aqui porque eu coloquei do lado direito, tá? Aí ele vai mostrar a probabilidade agora do raio-x dar alguma coisa normal no raio-x, dado todas essas evidências que você colocou ali, né? A probabilidade do cara ter visitado a Ásia, repare que tem uma relação entre visitar a Ásia e ter tuberculose, né? E você coloca umas probabilidades disso acontecer, e ele coloca aí, ó, que é 0.11, 0.2, alguma coisa assim, a probabilidade de sair uma coisa anormal, abnormal ali, dadas as evidências. E de sair um raio-x normal é de 88%. Então você consegue ver agora, chama aqui de probabilidade a posteriori, posterior, quer dizer, dadas as evidências, qual a chance agora de ser anormal. Aí você pode marcar também, ó, você pode clicar no Observe ali, aí você clica em alguma variável, e aí você fala, ó, o cara visitou a Ásia. Então você mudou agora a probabilidade de visitar a Ásia, que antes tinha uma probabilidade qualquer, né? Que era possivelmente pequena, e fica em azul quando você observa a variável, e aqui ele mostra do lado direito, ó, que a probabilidade agora de ter visitado a Ásia passou a ser 100%. Quer dizer, você observou alguma coisa, você tem agora essa informação. Aí você clica de novo lá no raio-x, você vai ver que mudou agora, que era 11%, agora passou para 14%. Então se o cara visitou a Ásia, aumentou a chance de dar uma coisa errada no exame de raio-x, porque visitar a Ásia aumenta a chance de ter tuberculose, que aumenta a chance de ter tuberculose ou câncer, né, que aumenta a chance de dar alguma coisa errada no raio-x. Percebendo o que você consegue fazer com isso aqui? Aí você pode marcar também que o cara é fumante. É a mesma coisa. Clica lá no Observe, clica lá você tem que clicar no Observed, que é que foi observado. E aí você vai no raio-x de novo, ó, já passou para 18%. Então você vai brincando com essas probabilidades, né? Você vai melhorando o seu conhecimento sobre o domínio, vai adicionando informação e vai conseguindo assim fazer perguntas. Você consegue também marcar o raio-x, por exemplo, agora. Você observou, eu desmarquei ali, eu visito a Ásia e smoking, já não está mais marcado aquilo, não está mais observado aquilo. Mas você agora encontrou um raio-x anormal. Então você marca lá que deu alguma coisa no raio-x anormal. Aí você clica agora, por exemplo, em fumante. Você consegue agora ter a probabilidade
do cara ser fumante, sabendo que deu uma coisa anormal no raio-x dele. Repare que antes era 50-50, né, a chance de ser fumante. Agora já aumentou para 68, ali embaixo. Aí você pode marcar, por exemplo, dispneia, que é um problema respiratório. Então eu deixei marcado aqui o raio-x anormal, dispneia, qual a chance do cara ser fumante? Já aumentou um pouco mais. Então repara que o sistema agora está representando um conhecimento impreciso e que te permite fazer inferência. Você consegue, com uma rede bayesiana, inferir coisas. E aqui, para finalizar, um exemplo mais complexo, eu marquei agora que o cara visitou a Ásia, que o cara é fumante, deu um resultado lá anormal no raio-x, e deu um resultado, e o cara informou que tem dispneia. E aí eu perguntei agora qual a chance do cara ter câncer. Repara que é 57%. Aí eu posso perguntar também para bronquite, né? Dado isso que você observou e todas essas probabilidades que a gente cadastrou, a chance de ter bronquite, 70%, quer dizer, o sistema... Então você pode pensar agora num sistema de apoio à tomada de decisão que olha para essas probabilidades e fala, não, a chance é maior de ser bronquite do que câncer. Então a gente está aqui representando conhecimento. Essa é uma área, né, que está ressurgindo, que em visão computacional a gente está querendo começar a explorar mais isso, ao invés de usar só deep learning, a aprendizagem, né, a partir dos dados, a gente poder construir essas redes, que também você tem aprendizagem de redes bayesianas, tá? Você pode, se você tiver vários dados, você pode inferir essas probabilidades a partir dos dados. Então é uma ferramenta poderosíssima. E por que chama rede bayesiana, né? Rede bayesiana vem de Bayes. Então eu vou mostrar agora o teorema de Bayes. Vou mostrar no formato de fórmula aqui. Quando você fala, quando coloca essa barrinha aí, eu mostrei aqui embaixo o gráfico, né? Então você tem uma relação de fumante, o smoke, a variável fumante, que pode ser sim ou não, para câncer, que pode ser sim ou não. Então vamos dizer que você tem essa informação, né, da probabilidade do cara ser fumante, sabendo que tem câncer. Mas você quer calcular agora a probabilidade de câncer sabendo que é fumante. Então é o inverso. Então, o bacana esse aqui é o teorema de Bayes, é um cara, né, que criou esse teorema. Ele mostra como relacionar essas coisas dos dois lados. Então, se o cara... Você quer saber se o cara tem câncer ou não, sabendo que ele é fumante ou não, você pode usar essa fórmula aqui, ó, que pega a probabilidade do cara ser fumante ou não, sabendo que tem câncer. É bom parar um pouquinho para pensar nisso, que são coisas bem distintas isso, né? São coisas distintas, né? São probabilidades diferentes, mas você consegue relacionar elas. E para relacionar você precisa da probabilidade geral do cara ter câncer, independente de qualquer coisa. Então, por isso o câncer não tem uma barra, porque a gente está falando da probabilidade de câncer independente de qualquer coisa, dividido pela probabilidade do cara ser fumante independente de qualquer coisa. Essa é a fórmula de Bayes, né, que eu estou ilustrando com um caso concreto. E eu vou mostrar agora aqui como é que você... ilustrar aqui com um diagrama de Venn, né, a intuição por trás dessa fórmula, por que isso aí funciona. Imagina aqui que você tem a sua população de 100 pessoas. Podia ser 100 mil ou não, é só para ilustrar, não é a demonstração do teorema, mas é uma intuição. E dessas 140 são fumantes. E dessas mesmas 130 tem câncer. Então você pode imaginar aqui que a probabilidade a priori do cara ser fumante é de 40%, né? E de ter câncer de 30%. E aqui na intersecção entre essas duas áreas aí, eu joguei 8 aí. O que quer dizer essa intersecção? É a probabilidade do cara ter câncer e ser fumante ao mesmo tempo. Tá? É um E aí. Então você tem agora, eu vou colocar aqui no formato de equação, né? Essa intuição, né, que eu mostrei aí. Então você tem a probabilidade de ser fumante de 40%, ou 0,40, o câncer. E o E ali, FEC, se é fumante e câncer, é de 0,08, ou 8%. Agora eu vou mostrar a probabilidade condicional. Agora você quer saber qual é a probabilidade do cara ter câncer, sabendo que é fumante. Com C dado F. Essa barra aí representa isso. Sabendo que, ou dado que, ou condicionado que. Essa barra quer dizer isso. Então vamos tentar aqui ver no diagrama de Venn, né, uma intuição para isso.
Então, se você sabe que o cara é fumante, você já não está mais falando daquelas 100 pessoas. Você está falando dessas 40 agora, porque é fumante. Isso que quer dizer a probabilidade condicional, né? Você sabe que é fumante. É claro, você poderia estar pensando que se o cara não é fumante, também valeria o mesmo tipo de raciocínio. Aqui eu estou pegando o caso do cara ser fumante e qual a chance dele ter câncer. Se você sabe que é fumante, então você está falando desses 40. Então os caras que têm câncer são esses 8 aí que estão na intersecção. Certo? É só esses 8, né, que é o grupo que você está dizendo. Então a probabilidade do cara ter câncer sabendo agora que ele é fumante é 8 em 40. Não é mais 8 em 100, é 8 em 40. E o que é esse 8? É a intersecção. Então a probabilidade de ter câncer sabendo que é fumante é 8 em 40. Ou, usando a fórmula aí, a probabilidade de ser fumante e ter câncer, dividido, eu coloquei a divisão aí, por esse 40 aí, que é a probabilidade de ser fumante. Então eu derivei uma fórmula aí para a probabilidade condicional, né, intuitivamente, olhando para essas relações. Eu posso fazer a mesma coisa agora para a parte invertida. Qual a probabilidade de ser fumante sabendo que é câncer? Se você sabe que tem câncer, a gente está falando desses 30, né, em vermelho, e não mais dos 100. E desses 30 tem 8, né, que são fumantes. Então são 8 em 30. Tá? Aí transformo nessa fórmula. Faço uma manipulação algébrica aqui, que só jogo o que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então derivo uma fórmula para a probabilidade do E aí, né, probabilidade da intersecção. E substituo agora lá naquela fórmula anterior, né, essa fórmula que eu derivei aí para o E, e chego na fórmula final do teorema de Bayes, para esse caso específico aqui. Muito facilmente você consegue saber que dá para inverter esse negócio, né? Essa mesma lógica aí, você consegue jogar. É só, né, com álgebra, joga o que está dividindo para o outro lado, multiplicando para o outro, você chega nessa fórmula de baixo. Então, o teorema de Bayes te permite fazer aquelas inferências na rede bayesiana, não importa o que você consulta, de que lado esteja a sua variável. Se é uma variável que é filho ou pai, né, pensando em pai e filho em relação às setas, né, você consegue fazer essas inferências. Aqui só estou mostrando o teorema de Bayes do jeito que ele aparece mais, com a letra A e B, né, que você consulta na internet, aparece muito assim. E se você tem duas setas ligando o filho ali, lembra que você pode ter, né, uma variável dependendo de várias outras, né, seriam várias setas chegando, funciona do mesmo jeito, né? Você consegue também, usando aquele mesmo teorema de Venn que eu usei, se você colocar várias variáveis, aí você vai conseguir demonstrar isso. E aqui tem uma dedução que eu não vou entrar nesse detalhe, mas você consegue demonstrar também, né, que essa probabilidade de A condicionada a diversas variáveis, que eu mudei para x1, xn aqui só para facilitar a escrita da fórmula, né? Você consegue derivar isso aí, né, que você pode olhar depois com calma isso. Então você tem uma fórmula genérica do teorema de Bayes, né, quando você tem uma variável dependendo de várias outras. Eu só mostrei essa fórmula aqui, né, não vou entrar a fundo nisso, para falar do naive Bayes, ou naive Bayes, ou Bayes ingênuo, né, que é uma técnica de aprendizagem automática, que você pode pensar no naive Bayes como sendo uma rede bayesiana desse tipo aí. É uma rede bem restrita, ou seja, essa variável A seria a classe, né, que você quer classificar alguma coisa, um problema de classificação. E você tem as variáveis que seriam os atributos, o x1, x2, x3 são os atributos que você tem, a informação que você tem. Então imagina aí, isso aqui, para quem já mexe com aprendizagem automática, então você tem um vetor de atributos, esses atributos x1 até xn, e o seu problema agora é aprender a descobrir qual é a classe. Essa informação, dado a classe, qual é a probabilidade de você ter um atributo, geralmente é o que você tem, você consegue dos dados isso. Então, por isso a seta tem essa direção aí, essa direção é importante. Então você tem essa informação de qual é o valor de x1, né, a probabilidade de x1 assumir determinados valores, dado que a classe dessa variável A é, sei lá, é spam, não spam, ou tem câncer, ou não tem câncer, ou é uma espécie de peixe, né, depende do problema que você está modelando. Tá, então isso você tem, você consegue dos dados, o que você quer é inverter agora, você quer saber a probabilidade de A, né, qual é a classe, condicionada aos valores que você observa para essas variáveis x1 até xn. Por que chama naive Bayes?
Porque vocês viram que você tem uma fórmula, né, que o teorema de Bayes te dá, que é essa aí que eu mostrei no slide anterior, que você tem que calcular um monte de probabilidade condicionada a várias variáveis aí, né, todo esse negócio aqui. Só que nessa rede bayesiana aqui, você pode notar o seguinte: x1 e x2 são independentes entre si. x2 e x3, né, em relação ao A, né, são independentes, não tem uma seta ligando eles. Não tem uma seta ligando x1 a xn. Então não tem dependência. Isso quer dizer o seguinte: se você pegar esse P, pega na fórmula aí, P de x1 dado, né, condicionado a x2, x3, xn e A. Como não tem dependência de x1 com x2, x3 até xn, só com A, você pode mudar essa fórmula aí e cortar um bando de coisa e deixar assim, ó, P de x1 dado x2 até A é P de x1 dado A. Tá? Porque não tem dependência de x1 com x2 ou com qualquer variável. Então você consegue fazer vários cortes. Chama Naive Bayes porque você está assumindo então que seus atributos não dependem um do outro. E isso é ingênuo, o Naive ingênuo por causa disso. Porque na realidade, geralmente tem dependência assim entre os atributos. Né? Você pensar em visão computacional, você extraiu lá um atributo que mede o perímetro. Né? Em outro, mede a área, que são atributos que o perímetro e a área têm correlação forte. Ou a presença de determinada cor, né? Se tem uma determinada cor, não vai ter outra. Então sempre tem uma dependência. Você pode, é claro, pensar em atributos independentes, você pode inclusive transformar para que sejam independentes, mas chama ingênuo por causa disso. Você assume que os atributos são independentes, com isso você simplifica as suas contas, fica bem fácil você calcular agora a probabilidade dessa classe aí. E por incrível que pareça, para diversos problemas, mesmo você assumindo essa independência, o Naive Bayes funciona para alguns casos. E é um algoritmo bem rápido e bem simples de implementar. Mas a ideia aqui não era mostrar em detalhes o Naive Bayes, só você saber a relação entre as coisas, entre redes bayesianas, o teorema de Bayes e o Naive ou Naive Bayes. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês baixem o software ali e comecem a descobrir, né, a grande potência que tem as redes bayesianas e principalmente, né, a investigar como a gente pode juntar deep learning e essas coisas que a gente vê que tem feito bastante sucesso com representação de conhecimento, com inferência estatística. Eu acho que tem um caminho bacana para a gente seguir aí que pode dar resultados muito interessantes.